Curva a sua cabeça e vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, nós queremos consagrar este nosso tempo de adoração ao Senhor. Cremos que o Senhor está sobre nós, cremos que o Senhor está entre nós, cremos que o Senhor habita em nós, que temos recebido Jesus Cristo como Senhor e Salvador pessoal. É o Senhor quem tem transformado a nossa mente, tem transformado o nosso coração, tem nos ensinado a viver de acordo com os teus propósitos, que não são terrenos, que não são materiais, mas são propósitos eternos, são propósitos de vida eterna com o Senhor. Muito obrigado porque o Senhor tem falado aos nossos corações. Muito obrigado porque o Senhor tem feito maravilhas no nosso meio. Então, Senhor, nós te pedimos, faz outra vez, abençoa, que as tuas mãos possam estar estendidas sobre cada pessoa que está aqui neste lugar e que vem para ter uma experiência de fé, uma experiência contigo, Jesus, uma experiência de salvação. Ó Senhor Deus, abençoa nossos irmãos que não podem estar aqui conosco, alguns por conta de enfermidade, o Senhor sabe. Guarda-os, visita-os, Deus, para a glória do teu nome, cura-os, Senhor Deus, levanta do leito de enfermidade, para que possam retornar ao nosso convívio, ó Senhor Deus, em nome de Jesus. Suplicamos por alguns que estão envolvidos com atividades seculares, seu trabalho, que o Senhor os abençoe e os guarde. Nós agradecemos por tudo que o Senhor já tem preparado para nós neste momento de culto. Então, Senhor Deus, glorifica o teu nome sobre a nossa vida neste lugar. Oramos em nome de Jesus. Amém? Amém. Eu quero convocar a igreja a adorar a Deus. Peço então aos irmãos do Ministério de Louvor que possam assumir o seu lugar. Vamos ficar de pé, meus irmãos, de pé, adorar a Deus na beleza da sua santidade. E eu gostaria, em primeiro lugar, se você está feliz, está alegre e está guardando no seu coração uma grande expectativa, compartilha isso com o irmão que está aí ao seu lado. Diga para o seu irmão que está aí com você: o Senhor tem uma bênção para a sua vida. Fala isso para o seu irmão que está aí ao seu lado. O Senhor, nosso Deus, tem uma bênção para a sua vida. Agora você não está satisfeito porque você não falou com quem está aí atrás de você, então vire-se para trás e diga: Deus te abençoe em nome de Jesus. Uma igreja alegre, uma igreja ardente, de coração ardente, como nós vimos hoje pela manhã. Que o Senhor te abençoe ricamente. Nós vamos orar? Ou vamos cantar? Vamos cantar. Ei, Lomar, vem para cá, meu filho. Vamos adorar o nosso Deus. Vamos estar cantando Jeová é o teu cavaleiro. E fala do grande poder de Deus para nos livrar, nos guardar, nos trazer libertação e proteção do Senhor. Porque sobre a vida do Filho de Deus não vale encantamento, tudo é passado, porque o Senhor é que dá a vitória a todos nós. Amém? Então vamos cantar. E aqui nesse lugar ouve-se vivas de júbilos ao Senhor. Vamos com palmas aí para o Senhor.
Passa a palavra para Débora, pastor. Débora, contigo agora. Boa noite, igreja. Vou ficar aqui, tá bom, tá ótimo esse lugar. Boa noite. Som. Acho que agora tá melhor. Boa noite, irmãos. Tudo boa noite, né? Então, eu acho que eu não poderia começar a falar nesse momento de missões sem falar sobre a esperança que nós podemos ter em Cristo. Quando estava comentando com meus amigos, quando eu tive que fazer o cancelamento da festa de missões no sábado, assim, deu uma vontade de chorar, de ficar triste, de conversar com Deus, no momento que eu tive que cancelar a festa, porque tinha tudo pronto, e a gente tem essa expectativa, né, de movimentar a igreja, de estar ali. E eu me deparei com um texto em Jeremias. Vou conversar um pouquinho com vocês. Em Jeremias, Lamentações de Jeremias, no capítulo 1, Jeremias descreve a humilhação de Jerusalém, seus pecados e aflições. No verso 9 de Lamentações de Jeremias, parte B, ele diz: Vê, Senhor, a minha aflição, porque o inimigo se engrandece. No capítulo 2, ele relata o cerco, a fome, a ruína de Jerusalém. E no capítulo 3, ele começa a descrever a sua dor. E é um dos versículos assim que eu achei mais fortes, foi o versículo 16, que diz assim: Arrebentou os meus dentes, enchendo minha boca de areia, e pisoteou-me na cinza. Jeremias estava lamentando aqui com Deus, porque ao redor dele estava acontecendo a fome de Jerusalém, o povo não se arrependia, o povo não buscava o Senhor, e ele estava muito triste, o coração dele estava triste. E ele fala assim para o Senhor: Contudo, ou melhor, deixa eu ver aqui. Minha bolsa alegria se... Ah, não, achei. Estou sem óculos, estava difícil para ler. No versículo 18 diz assim: Por esse motivo eu exclamo, a minha força e a alegria se esgotaram, como também tudo quanto esperava de Yahvé o Senhor. Vocês conseguem entender a tristeza que Jeremias passa nessa lamentação? Ele fala: a minha esperança, a minha alegria acabou. E eu estava bem assim nesse momento, sabe? Triste,
não estava mais alegre como eu estava no começo. Só que o mais interessante nesse versículo é que se você continuar, no versículo 19, vou ler o 21, ele diz assim, contudo, ele começa com uma conjunção, mas, porém, entretanto, já está aqui, obrigada. Contudo, quero lembrar do que pode me dar esperança. A bondade do Senhor é a razão de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se plenamente a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Sendo assim, digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor. Portanto, nele depositarei toda a minha esperança. Um dos versículos mais lindos que podemos encontrar, onde diz que as misericórdias e a fidelidade do Senhor não tem fim, vem nas suas lamentações, onde antes ele estava se lamentando e falando que ele não tinha mais esperança, mas depois ele vai caminhando pelo versículo que ele fala, contudo. É como se ele estivesse falando para Deus, Deus, eu tenho os meus sofrimentos, eu tenho os meus anseios, mas eu sei que em Ti eu consigo encontrar misericórdia e bondade, porque eu sei que confiando em Ti, ela não vai acabar, porque eu sei que a Sua misericórdia e a Tua fidelidade duram para sempre. E quando eu me deparei com esse versículo, eu pude entender que Deus estava no controle de tudo, Ele sempre esteve. Só que é difícil a gente entender quando Deus está no controle de tudo, quando as coisas saem do nosso controle. A gente tem mania de controlar as coisas, mas que possamos entender que as coisas estão no controle de Deus. E a sua vontade é boa, perfeita e agradável. E eu não tenho uma data para dar para os irmãos, assim como o pastor falou, referente à festa, referente à beleza missionária, mas eu confio no Deus que criou todas as coisas. Então, independente de data ou não que eu possa dar para vocês, o que eu posso dizer com certeza é que Deus se faz presente nessa campanha, Deus se faz presente nas nossas vidas, independente daquilo que a gente passa. Deus está ao nosso lado. E se cremos nele, acreditamos, entregamos a nossa vida, recebemos o Espírito Santo, podemos ter a certeza que ele habita em nós. Amém, igreja? Diante disso, vamos falar o nosso tema da campanha? Pode colocar aí para mim, Agatha. Vamos lá, todo mundo junto? No poder do Espírito, vamos completar a missão. Divisa. Vamos lá? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Atos 1:8. Como eu venho falando toda a campanha, e essa vai ser minha frase até o final, não são dinheiros que serão arrecadados, mas vidas que serão alcançadas pela graça e misericórdia do Senhor. Porque se no momento onde eu mais precisei de uma palavra, eu tinha a minha Bíblia para estar ali comigo, o Espírito Santo, que possamos levar essa esperança para os povos não alcançados, que possamos levar essa esperança que nós temos no Senhor Jesus, que independente do que vai acontecer com a gente aqui na terra, a gente entende que o nosso lar é no céu, que um dia vamos nos encontrar com aquele que nos amou primeiro. Então, que essa esperança seja levada e que a graça de Deus alcance os povos. Amém? Amém. Vamos completar a missão? Amém. Pastor, vamos cantar a música de missões, irmãos? Vocês têm a oportunidade, nós temos o nosso envelope de missões, se você quiser contribuir, está ali na recepção, fiquem à vontade também. Cantar essa canção de pé, irmãos. Ela tem um ritmo bom para nos soltar aí a voz, o corpo e adorar o Senhor. E trazendo então agora esse momento de adoração, dízimos e ofertas, você é convidado a participar. Sobre
continuar adorando o nosso Deus. Ele merece a nossa adoração. Talvez seja um sacrifício para você ficar de pé, né? Mas que seja um sacrifício santo ao Senhor. Apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não sei como é que foi seu dia. De repente seu dia foi muito cansativo. Você trabalhou. Oi. Pode tocar? Oi. Oi, amém? Vamos adorar então? Maravilhosa graça. Quem foi alcançado aqui pela graça de Jesus, diga amém bem forte. Amém. Glória a Deus. Então vamos cantar a maravilhosa graça. Que graça sobremaneira sobre nós, não é? Já vamos começar cantando um pouquinho diferente. Quem tem poder sobre o pecado.
Guardamos a palavra do Senhor em nosso coração e nós meditamos nela dia e noite. Tem que ser assim, amém? Você tem feito isso, meditado na palavra de Deus, essa que te dá segurança para uma vida eterna e uma vida feliz aqui na terra? Tem sido assim? Se ainda não tem sido assim, que seja essa noite dessa reflexão na sua vida, que só a palavra do Senhor tem poder para nos livrar e nos salvar, amém? Vamos cantar? Pra eu não pecar.
As crianças, vai ter culto infantil? Ah, não vai ter? Muito bem, então nós vamos ler o trecho bíblico, que vai ser a base da mensagem desta noite. Está cortado. Tomara que não caia. 2 Pedro capítulo 1, versículos 19 a 21. Depois da leitura do texto bíblico, nós vamos orar e o Marcos vai louvar a Deus com uma música que ele preparou para esse nosso momento. 2 Pedro capítulo 1, os versículos 19 a 21. Palavra de Deus, meus amados irmãos, diz assim: temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração, sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Amém? Marcos, está preparado para cantar? Então Marcos vai louvar a Deus neste momento, logo a seguir nós vamos meditar na palavra do Senhor. Boa noite, irmãos, amém? Esse boa noite nesse amém foi bem fraco, amém? Amém. Estamos felizes por estar aqui mais uma vez, louvar o Senhor. Eu vou continuar com essa canção até vocês aprenderem ela, que é Lance a Rede. Missões, eu sempre digo, missões faz, quer dizer, isso é o jargão da missão. Missão se faz, está escrito, com os pés daqueles que vão, das mãos daqueles que contribuem e dos joelhos daqueles que ficam. Amém. Eu ainda não fui, estou por aqui orando, amém? Mas se você vai, ou se você contribui, faça de coração, porque eu senti, pastor, do meu coração, depois da presença do Senhor, o Senhor levantar um clamor pelas pessoas que estão sofrendo nessas enchentes. Eu estava em casa hoje, Deus falou no meu coração, colocou no meu coração para orarmos pelos nossos irmãos que estão sofrendo. Espírito Santo, Rio de Janeiro, e outros lugares que pessoas perderam seus entes queridos. Hoje nós temos aqui a oportunidade de estar feliz, como disse semana passada. Daqui a pouco você vai para a pizzaria, comer a pizza, mas compra aqui, pastel aqui na cantina da igreja, não vá dar dia na pizzaria hoje não. E você está com sua família, está bonita, está lindo, daqui a pouco você volta para casa, tudo no devido lugar. Mas tem pessoas que nesse momento estão desesperadas, porque perderam tudo. E o pior, não são as coisas materiais. Perderam seus entes queridos, pessoas que ainda tem pessoas que estão desaparecidas.
Talvez eu falando, a gente não causa a dor que eles estão sentindo, claro que não. Mas vamos se sentir a dor que o outro está passando, que é o nosso próximo. Independente da religião dele, independente do credo dele. Somos irmãos em Cristo para fazer a diferença. Vamos orar por essas pessoas que estão sofrendo nesse momento e vamos louvar o nome de Jesus. Lance a rede. Vamos lá. Pode aumentar mais. Muitas almas estão perecendo, sem a salvação estão morrendo, enquanto eu e você fingimos que não vemos grandes cultos e congressos. Tem poder e tem progresso, mas a prioridade tem sido para o nosso sucesso. Se Deus te prospera, não é só para o seu enriquecimento. Logo esse poder não se resume em apenas um momento. Esse avivamento não é para ficar trancado em quatro paredes. Deus te revestiu de capacitor, agora vai lançar ele. Anunciar o Evangelho, essa é a prioridade do crente fiel. Saquear o inferno, derrotar o inimigo, povoar o céu, povoar o céu. Esse momento, Senhor, há quantas pessoas estão sofrendo? Sabemos que nós estamos aqui nesse momento adorando, mas tem pessoas que estão sofrendo essa hora. Abençoa cada um em nome de Jesus. Deus te revestiu, capacitou, agora vai lançar ele. Anunciar o Evangelho, essa é a prioridade do crente fiel. Saquear o inferno, derrotar o inimigo, povoar o céu, povoar o céu. O poder da unção nos atraficar apenas em Jerusalém. Desce Samaria, Judéia e Té, os confins da terra também. Esse avivamento não é para ficar trancado entre quatro paredes. Deus te revestiu de capacitor, agora vai lançar ele. Anunciar o Evangelho, essa é a prioridade do crente fiel. Derrotar o inferno, derrotar o inimigo, povoar o céu, povoar o céu, povoar o céu, povoar o Obrigado, Jesus. Amém. Vamos orar. Nosso Deus, Pai, neste momento nós vamos
nos concentrar na leitura da palavra e na meditação nela, e nós damos ao Espírito Santo do Senhor toda a liberdade para trabalhar na nossa mente e no nosso coração, nos ajudando a entender os teus propósitos, a tua vontade. O Senhor possa completar a tua obra sobre a nossa vida. O Senhor sabe o que vai no íntimo de cada coração. O Senhor sabe o momento que cada pessoa está atravessando agora. E a nossa oração em nome de Jesus é que o Senhor salve aqueles que o Senhor quer salvar, que o Senhor liberte e transforme a vida dos que precisam dessa experiência. E desde já agradecemos por tudo que o Senhor vai fazer, em nome de Jesus. Amém. O tema do sermão desta noite é: a palavra é mais importante que a experiência. E é um tema desafiador, porque o que é a experiência? Afinal de contas, desde a filosofia alemã do século XVIII, nós precisamos de experiência para termos a compreensão das coisas. Quanto mais profunda e intensa e clara a experiência que temos, mais nós estaremos entendendo o sentido das coisas e o sentido da vida. Mas a experiência que eu estou me referindo aqui é esta que o apóstolo Pedro está fazendo referência, o santo homem de Deus. Ele está falando desta busca intensa e muitas vezes insana de muita gente por ter experiências sobrenaturais. Querem ver coisas, querem ver sinais, e pensam que é desse tipo de experiência que melhor entenderão a revelação de Deus, o Senhor eterno, o Criador dos céus e da terra. Preciso ter uma experiência sobrenatural para, a partir daí, então, crer em Jesus Cristo. É um tipo de desejo que produz uma qualidade de fé efêmera, porque muitos segmentos evangélicos hoje têm proposto experiências sobrenaturais, mas nunca em nenhum outro momento da história, como nós hoje vimos pela manhã, houve tanta gente abandonando Jesus Cristo, saindo de igreja, vieram de catolicismo, vieram de islamismo, vieram de ateísmo, vieram de espiritismo, se envolveram com as coisas da igreja evangélica, começaram a envolver-se com a Bíblia, com o movimento da igreja, e em um determinado momento foram embora. Por que foram embora? Alguns, na verdade, estavam atrás dessas experiências e perceberam que a experiência só do campo e do mundo sobrenatural, a experiência em si não é muito diferente do que ela via na sua religião antiga. E por isso que alguns estão voltando para a religião antiga, porque experiência por experiência não some nada. Então agora, meus irmãos, nós estamos diante de um texto que eu espero possa nos produzir uma reflexão muito, muito edificante. Nessa parte introdutória, na medida em que eu estava lendo e orando e meditando, escrevendo este sermão, um pensamento me veio a respeito da história geral, história do mundo, né? E uma das características, por exemplo, do século XVIII é o enaltecimento da ciência como palavra final de verdade absoluta para tudo. A ciência determina o que? Tudo que acontece no mundo natural tem que ter uma explicação, tem que ter uma lógica.
Então, a partir do iluminismo e dessa fase da história da humanidade, tudo tinha que ser explicado cientificamente. Então, os alunos aqui, tanto de segundo grau quanto de universidade, quantas vezes não estudaram a respeito disso, dessa matéria, não é? E alguns até assediados por alguns professores progressistas estão se desviando da questão da fé e da religião por conta desses postulados especificamente fundamentado em ciência, o que a ciência determina. Então, em nome da ciência, o conhecimento humano avançou extraordinariamente e em todas as direções, na física, na matemática, na medicina, na filosofia, na arqueologia e, enfim, a ciência é que se torna a palavra final para todas as coisas. Não passou pelo crivo da ciência, não é verdade absoluta, é uma falácia. A grande decepção, no entanto, meus amados irmãos, da ciência foi o início do século XX, porque com a Segunda Guerra Mundial, a ciência, que era reputada como a resposta para todas as questões humanas e responsável pela plena realização do ser humano, é usada para produzir armas de guerra e responsável pela destruição em massa. E quanto mais ela avança, tanto mais nós somos testemunhas de que novas epidemias têm surgido, novas doenças, e tornando-se impotente ante a tantas calamidades e mazelas existentes na Terra. Concluímos então que a ciência não é a resposta final. A ciência não diz tudo. Mas aí o fator seguinte, consequencial dessa decepção da humanidade como a ciência, ela responde todas as questões, mas nem todas, ou muitas questões, mas nem todas, e como decorrência disto, acontece então uma decepção, uma desconfiança, e que levam as pessoas a buscarem as suas respostas agora no ambiente místico, no ambiente sobrenatural. Depois da década de 40, década de 50, o mundo, e principalmente o mundo ocidental, porque o oriental já vivia desses termos, começa a se inclinar para o misticismo. E em alguns segmentos até mais extremistas, para o ocultismo, começa então a tomar maior projeção. Então, dessa forma, as pessoas não se tornaram mais espirituais, e sim mais espiritualistas. Espiritual é uma coisa, espiritualista é outra coisa e totalmente diferente. Querem manipular o campo do sobrenatural, mas com qual finalidade? Para sobreviver, para atender às suas necessidades. Querem atender às suas necessidades amorosas. Já viram esses cartazes, mensagem em poste, né? De pessoas que querem resgatar o amor perdido? Liga para mim. Então eu manipulo aqui o campo do sobrenatural e resolvo o seu problema. Nós não vivemos esse tempo em que as pessoas querem manipular o mundo sobrenatural para se dar bem. Estou sem dinheiro, estou com problema financeiro, então eu vou ao sobrenatural para mexer ali alguns pauzinhos e resolver o meu problema. Estou com problema de doença, vou no mundo sobrenatural e para mexer ali com aquelas coisas e resolver a minha necessidade. Então, meus amados irmãos, a busca de experiência dessa natureza tem tornado as pessoas mais imediatistas, que buscam até mesmo o próprio Deus apenas para resolver os problemas ou as suas necessidades imediatas. E é isso exatamente que alguns segmentos evangélicos estão fazendo. Os segmentos evangélicos em muitas igrejas não estão preocupados em anunciar o evangelho que fala a respeito da natureza do pecado, das consequências do pecado. Não estão preocupados em dizer que se o indivíduo morrer
morrer nos seus pecados e conhecer Jesus Cristo e a graça salvadora, ele vai para o inferno, para a condenação eterna. Eles estão preocupados em dizer: vem aqui dar o seu dízimo que eu vou resolver o seu problema. As denominações estão querendo oferecer espetáculos do sobrenatural. Estava vendo um vídeo, está no YouTube para todo mundo ver, inclusive dizendo o nome do indivíduo, tal de pastor Benny Hinn, desde a década de 80 tem feito, tem se tornado um ícone dentre alguns segmentos neopentecostais. E o Benny Hinn, eu vi o vídeo, eu fiquei assim: como é que as pessoas conseguem acreditar? Depois você pode buscar lá no YouTube. Ele tirou o paletó e começou a rodar o paletó. E quando ele rodava o paletó, aí a turma que estava em pé caía. Aí ele rodava para o outro lado, aí outra turma caía. E aí foi caindo um monte de gente. E eu fiquei pensando assim: qual é o propósito? Houve uma época que dentro das nossas igrejas, algumas igrejas de linha neopentecostais, que era comum, era a unção. A unção da lagartixa, a unção do sono, a unção da gargalhada, as unções. E as pessoas, como dizia o próprio apóstolo Paulo, começavam a correr de um lugar para o outro, de uma igreja para outra, ávidas para verem esses fenômenos. E muito disso é charlatanismo, com certeza. Meus irmãos, o púlpito aqui não tem como finalidade estar criticando religião A ou B, mas também eu tenho a responsabilidade de orientá-lo a respeito daquilo que é genuinamente procedente de Deus. Porque possivelmente alguns de vocês estão aqui, mas também estão ouvindo pregadores através de internet. Eu não sei muito bem o que você anda ouvindo e vendo. Eu não sei o que agrada o seu coração. Possivelmente quando você vê alguém flutuando, você fala: meu Deus, que coisa tremenda, maravilhosa, glória a Deus, coisa nenhuma. O propósito não é esse. Então eu quero te chamar a atenção a respeito disto que a santa palavra está nos ensinando. Isso sim é saudável. Hoje pela manhã na escola bíblica dominical, um dos assuntos que nós trabalhamos foi a questão, a diferença entre o campo do sobrenatural e o mundo espiritual. Então em algum momento houve uma certa dúvida, e eu coloquei: há uma diferença, e uma diferença grotesca. Foi Deus quem criou o campo do sobrenatural, sim, e no campo do sobrenatural coisas que são além do que é natural acontecem, porque é o campo do sobrenatural. Nesse campo Deus muitas vezes trabalha, mas o diabo também. Por que muitas religiões do mundo ganham os seus adeptos? Porque aprenderam o macete de lidar com o mundo sobrenatural. Então o mundo sobrenatural, ele é real e ele é manipulável. E se porventura você não entende a respeito das coisas que acontecem no natural, você vai arriscar-se a entrar num campo que você não entende? No sobrenatural também tem a parapsicologia, que não tem nada a ver com religião, mas muitas vezes é interpretado como religião. A capacidade de fazer algumas coisas acontecerem fenomenais que não são naturais. E as pessoas querem isso. Qual é a diferença de mundo sobrenatural para o mundo espiritual? O mundo espiritual é o universo onde Deus habita. É o lugar onde Ele está sentado no seu trono. No mundo natural, no mundo espiritual, nós entramos nele através da nossa oração. Quando nós oramos, nós estamos entrando no mundo espiritual. No mundo espiritual, nós temos contato quando nós nos inclinamos para ler e meditar na palavra de Deus, nas Escrituras Sagradas. Então quando nós lemos, movidos pela nossa fé, nós estamos então tendo contato com o mundo espiritual. Isso é mundo espiritual. Pelo mundo espiritual nós vamos orar e oramos. Daqui a pouco nós vamos orar por alguns irmãos e pessoas que estão atravessando momentos difíceis.
através dessas chuvas aí, intercedendo, pedindo a Deus, Senhor, tenha misericórdia. Alguns que perderam seus lares, como disse aqui o Marcos, nós vamos orar a Deus, que é o Senhor absoluto, o Criador dos céus e da terra. Alguns têm algumas questões tremendas no seu coração. Por que Deus permitiu? Será que essas coisas surpreenderam Deus? Ele não previu que uma tempestade viria e mataria muita gente e destruiria muitas coisas? O que não está ao alcance da sabedoria e da soberania de Deus? O que eu penso é que muitas vezes a gente se ilude com o mundo que nós vivemos. O que a Bíblia diz, o que o próprio Senhor Jesus diz a respeito deste mundo, desta terra qual nós vivemos? O mundo jaz no maligno. Este mundo está morto. Este mundo é maldito, está amaldiçoado. Este mundo está fadado a ser destruído. A misericórdia, o amor, a bondade de Deus está se realizando quando Ele manda seu Filho Jesus a este mundo já corrompido e morto. Jesus diz: eu vim para buscar e salvar o que se havia perdido. A palavra de Deus o que diz? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O propósito então do Evangelho é levar pessoas que estão sob maldição, a maldição da iniquidade, a maldição do pecado, a pela fé, terem garantia de salvação e vida eterna. Esse é o propósito do Evangelho, nem mais e nem menos que isso. E todos os sinais e maravilhas que Jesus fez tinham como finalidade levar as pessoas a perceberem: Ele é o Messias, o Filho de Deus que veio a este mundo buscar e salvar o que se havia perdido. Então, nós estamos agora diante do apóstolo Pedro, está dizendo o seguinte: você está procurando fábulas, essas histórias impressionantes. O apóstolo Pedro está chamando a atenção aqui de algumas coisas que eu acho importante para nós nesta nossa reflexão. Então, eu quero chamar a atenção a respeito do papel da experiência. A experiência, quando ela é sobrenatural, a experiência que é dessa ordem do extraordinário, que vai além daquilo que nós podemos pelos nossos sentidos conceber. O apóstolo faz referência ao que aconteceu aproximadamente 40 anos atrás. Alguns eruditos dizem que aqui nesta segunda carta, o apóstolo Pedro deveria ter aproximadamente 70 anos de idade. É um idoso, não é? E talvez ele já estivesse antecipando o que ele sabia o que iria acontecer com a sua vida, mas ele agora, enquanto está escrevendo esta carta, está se reportando a um acontecimento, a um fato que ele e mais duas pessoas estiveram experimentando, visualizando o fenômeno que ele, Tiago e João foram testemunhas oculares lá na Transfiguração, no Morro da Transfiguração. Ou seja, Jesus, que em outra ocasião, quando nós pregávamos aqui a respeito da natureza humana de Jesus, a natureza humana de Jesus, Jesus é 100% Deus, não é, meus alunos de escola bíblica dominical? Jesus é 100% Deus entre nós, mas ele também é 50% homem, não é isso aí? Aí, aprendeu. Marquinhos está ali fazendo essa cama musical para ele, mas está ligado. Para quem pensa que ele está ali só se distraindo, não. Jesus é 100% homem. Como homem, ele tem sangue correndo nas suas veias. Como homem, ele tem os órgãos que nós temos: pulmão, coração, rins, tem tudo. Como homem, ele tem as necessidades biológicas que nós temos, tem que comer. Como homem, ele subiu o monte da Transfiguração com umas 3 pessoas. Em determinado momento, o rosto dele começa a virar luz, transformar-se em luz. O seu rosto começa a resplandecer. Então, esse fenômeno, essa experiência, esta coisa fora do normal, produziu um impacto tremendo nesse
o rosto de Jesus começou a brilhar, e um brilho intenso, e ato contínuo eles viram a apresentarem-se ali Moisés e Elias, e mais a seguir uma voz estronda ali naquele ambiente, declarando: este é meu filho amado, em quem me comprazo. A finalidade do movimento, então, uma experiência genuína, uma experiência maravilhosa. O apóstolo Pedro está fazendo referência a isso aqui. Os irmãos verão nos versículos anteriores, a partir do versículo 17, que ele está fazendo esse tipo de referência com um propósito. Então, o que essa experiência de ver Jesus tendo seu rosto resplandecer, brilhar intensamente, viria a significar? Qual o propósito do Senhor Jesus ali? Porque ele poderia se apresentar dessa forma para os fariseus, para os saduceus, para Herodes, para Pôncio Pilatos e tantos outros que estavam ali pedindo a ele: dá um sinal, dá uma prova de que você é Deus. Mas ele não fez. Ele não fez. Então, qual era a finalidade? Qual era o propósito? Jesus então desejou expressar-se apenas desta forma para Pedro, Tiago e João. Foi para impressioná-los? Não. A ideia é para que eles compreendessem a natureza do mundo espiritual. Como é que eles deveriam entender isso? Pedro vai responder a esta pergunta dizendo no versículo 17 desse nosso texto: pois ele recebeu da parte de Deus honra e glória, da parte de Deus Pai. O significado da transfiguração era mostrar para eles que Jesus era o Messias prometido desde os tempos remotos pelos profetas. Em tempos os quais as pessoas estão com os comichões dos ouvidos e desejando ver e ouvir novidades e coisas espetaculares e diferentes, as experiências místicas, sobrenaturais, em nenhum momento são buscadas para comprovar que Jesus é o Filho de Deus e que veio ao mundo para perdoar pecados, salvar o homem perdido e lhe dar garantia de salvação e vida eterna, num lugar onde não existe sol, mas a presença divina é que ilumina a toda a criatura eternamente. Jesus então estava manifestando aquilo que era a sua natureza real e eterna. Porque não é assim que a Bíblia faz referência a Deus? Deus é luz. Então, lá em Apocalipse, quando vai falar da cidade maravilhosa, da cidade santa, está dizendo que não haverá mais sol. Sol é para essa terra, é para esse mundo como ele se apresenta. Na eternidade, a luz que brilhará para todo sempre, será a nossa fonte de garantia de vida eterna, é a própria luz resplandecente do próprio Deus. E assim nós também haveremos de ser, como Jesus é, resplandecentes. Não é assim que o apóstolo Isaías vai referir-se à igreja? Desperta e resplandece, porque já é chegada a sua luz. A igreja foi feita para brilhar, o crente foi feito para resplandecer. Por enquanto, ainda estamos sob essa roupagem, este tabernáculo feito de carne e osso, mas o que está reservado para nós é sermos iguais a Jesus. Vejam, não se trata de um mero fenômeno que é para impressionar pessoas. Está ali Jesus revelando: vocês estão vendo isso? É assim que vocês serão, é assim que vocês serão para todo sempre. Entendem a diferença? Agora, além, os inimigos de Jesus pediram esse sinal. Faz alguma coisa aí para a gente acreditar em você. Move o campo do sobrenatural para a gente acreditar em você. E sabe o que Jesus respondeu? Para essa geração incrédula, que só quer ver coisas espetaculares, eu vou deixar um sinal para vocês: o do profeta Jonas. Qual foi o sinal do profeta Jonas? A pregação do arrependimento dos pecados, senão ia todo mundo para o inferno. Qual
quando você lê o livro do profeta Jonas, você lê ele atravessando em um dia uma cidade que fazia uma caminhada de 3 dias, ele pregando em um dia e correndo, porque ele queria ver a cidade toda era destruída, ele queria ver todo mundo condenado, todo mundo no inferno. Ele fala: agora o negócio é o seguinte, se arrependa, então tu vai morrer, se arrepende, senão você vai morrer, se arrepende dos seus pecados, senão você vai morrer. Cruzou a cidade toda com um discurso só. E o que aconteceu é que a cidade de Nínive toda, desde o rei até o súdito mais humilde, toda se converteu. Alguns historiadores dizem que 100 anos depois mudou tudo novamente, né? Então os ninivitas voltaram a ser ricos, mas aquela geração atendeu o apelo do profeta. Não teve sinais, não teve maravilha, não teve unção do sono, não teve gente fazendo mágica para poder atrair a atenção do povo. O que teve foi uma palavra pregada, um profeta, alguém que usou da palavra para levar aqueles que reconheciam: estamos em pecado, eu estou em erro, a se corrigir, se consertar, dobrar os seus joelhos com humilhação e coração quebrantado diante de Deus e dizer: eu reconheço, sou um pecador miserável, e nessa condição eu sei muito bem qual vai ser o meu destino. Senhor, tem misericórdia de mim, perdoa o meu pecado, perdoa, e que a tua palavra se cumpra na minha vida. Eu deposito a minha fé em Jesus Cristo, poderoso para perdoar os meus pecados. Eu deposito a minha fé no Deus Pai, poderoso para escrever o meu nome no livro da vida. Se creres, terás a glória de Deus. Então, se você crer, então a partir desse momento você sai deste lugar como um salvo e com o seu nome escrito no livro da vida. Se você não crê, não espere que eu vá invocar anjos para ficarem dando cambalhota aqui atrás com espada flamejante e eu dizer alguma coisa aqui: eis que te digo, profetizo sobre a sua vida. Não vou falar nada disso, não vou falar nada disso. O que eu estou autorizado é pregar o evangelho para você, falar de Jesus Cristo, falar da palavra de Deus como verdade absoluta, falar para você que Jesus te ama e ele morreu morte de cruz para perdoar os seus pecados. É isso que Pedro está falando. Ele teve uma experiência lá e aqui ele está chamando a atenção a respeito disso. E também a experiência não deve comprovar a palavra profética. Experiência sobrenatural não tem essa finalidade. Primeiro plano, a ideia de palavra profética que Pedro aqui está se referindo, o Dr. John MacArthur, um comentarista bíblico, vai afirmar que diz respeito a todo o Antigo Testamento. A palavra profética é toda a revelação de Deus aos antigos, preparando para a vinda do Messias, o Salvador deste mundo, este que está implantando o reino de Deus. Então, quando ele está se referindo a profecias, ele está falando do Velho Testamento. E o que o Velho Testamento está falando? Do Novo Testamento. No versículo 19 desse nosso texto, 2 Pedro, capítulo 1, no versículo 19, nós não podemos aqui, meus irmãos, à luz desse texto, interpretar que a experiência da transfiguração confirmava as Escrituras. Não é essa forma mais adequada de interpretação, pois nesse caso a experiência seria tão necessário quanto a palavra. E é esse o erro que muitos incorrem hoje, de reivindicarem que o que estão recebendo de Deus sobrenaturalmente tem o mesmo peso de autoridade da Bíblia. Que grande problema! Nós cremos que a Bíblia é a nossa única regra de fé, ordem e prática. Nenhuma experiência pessoal ou particular tem autoridade acima da Bíblia. Ela é definitiva. Então, se porventura alguém se levanta e dizendo: o Senhor está me dando essa palavra de autoridade, que ele está fazendo é colocando a sua palavra no mesmo nível de autoridade da Bíblia. E se ele faz isso, ele é um embusteiro.
está pecando. A palavra de autoridade é a palavra das Escrituras. O que Pedro está afirmando é que a Bíblia, a maior autoridade sobre a nossa vida, está diante de nós para receber da nossa parte é crédito. Temos que crer na Bíblia. No versículo 16, o apóstolo Pedro está dizendo: porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas. Porque lá na época deles essas coisas já aconteciam. Gente que estudava e observava alguns fenômenos da característica da ordem do sobrenatural para manipular e assim impressionar e enganar pessoas. Manipulação. Aliás, o próprio apóstolo Paulo, na sua viagem missionária, está lá escrito no livro de Atos, em determinado momento ele teve contato com pessoas que queriam aprender, ou com um que era mágico e que queria aprender a manipular o mundo sobrenatural, e ele chegou lá e falou o seguinte: como é que faz? Me ensina aí, eu quero também participar desse negócio aí. Isso é bom, hein? Esse negócio que você está fazendo. E então não foi nem Paulo, foi Pedro, falou: isso aí fica contigo, a sua ambição fica contigo, isso aqui é para gente pura, é para gente santa, não se engane. Então, aqui o apóstolo Pedro está falando de alguma coisa que é muito comum, que era muito comum na época dele. Pouco tempo estava lendo um material que falava a respeito de alguns grupos evangélicos que criaram uma escola para ensinar a estar manipulando o mundo sobrenatural. Manipulando, escola ensinando a manipular o mundo sobrenatural. Meus irmãos, é isso que os irmãos querem? Se é isso que você quer, você está no lugar errado, porque nós não cremos nessas coisas. Cremos que existe o campo sobrenatural, cremos. Ele é legítimo, foi Deus que criou, mas a manipulação dele nunca, jamais tem como finalidade levar pessoas à salvação e à vida eterna. Então, aqui o apóstolo Pedro está chamando a atenção para o seguinte: não creiam nas fábulas. As fábulas aqui referem-se às histórias místicas, a esses fenômenos, aos milagres, esses sinais que nada acrescentam para libertar o pecador dos seus pecados e pela fé e torná-lo santo e cidadão do reino dos céus. As fábulas são inventadas para impressionar a mente e muitas vezes apenas para estimular a fantasia e a criatividade das pessoas, mas sem nada lhes tem sido útil para lhes aproximarem do Evangelho. Então, se a experiência não é para comprovar a palavra pregada, ela somente serve para convencer, particularmente, de que Jesus Cristo deve ser recebido como Salvador e Senhor absoluto da nossa vida. Então, Pedro está dizendo que tanto quanto ele viu o rosto de Jesus resplandecer, as pessoas devem crer na Bíblia e na palavra pregada, que é como uma candeia que brilha em lugar tenebroso. A palavra é que traz luz. A pregação do Evangelho é que vai tirar o indivíduo das trevas espirituais em que ele está vivendo e removê-lo para o ambiente da luz verdadeira, genuína e espiritual. A palavra pregada. Qual é a palavra? A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia. O púlpito genuinamente cristão tem que pregar a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, tem que pregar a Bíblia, porque é na palavra de Deus que está a orientação a respeito da decisão que todo homem tem que tomar para ter salvação e vida eterna. Nós não pregamos a nós mesmos, nós não pregamos feitiçaria, nós não pregamos misticismo, nós pregamos a palavra de Deus. E todas as coisas que porventura amanhã ou depois tiverem de acontecer, acontecerão. A igreja é lugar de milagres,
Milagres. A igreja é lugar de milagres. E no nosso conviver aqui já testemunhamos coisas tremendas Deus fazendo? Sim, posso enumerar coisas maravilhosas, testemunhos de Deus operando, movendo os céus para estar realizando aquilo que é produto de oração, de intercessão. Nós temos visto e ouvido essas coisas, mas todo milagre, todo sinal tem como finalidade a glória de Deus. Todo sinal e milagre tem como finalidade levar pessoas a se colocarem aos pés de Jesus Cristo, reconhecendo como seu Senhor, seu Salvador pessoal. Todo sinal e milagre tem como finalidade levar os cristãos ao arrependimento dos seus pecados e a firme determinação de um recomeço, de uma nova vida em Cristo Jesus. Crente não vai sobreviver de jargões, crente não precisa sobreviver de gíria evangélica. Crente precisa da palavra pregada, e quando a palavra entra no coração, a tua palavra escondi, guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti. Jesus Cristo, quando suplicou por nós, a igreja, ele disse o seguinte: Senhor, eu te peço, não o tires deste mundo, mas livra-os do mal, e santifica-os. Que é santificar? É tirar, é separar do mundanismo, é tornar pessoas que vêm com essa carga tremenda de toda sorte de imundície do mundanismo, pessoas puras, santas, agradáveis aos olhos de Deus. Mas ele está falando: santifica a tua igreja, santifica cada um dos teus filhos. Santificação vai significar, sabe o quê? Santificação começa aqui, na reflexão, porque Jesus, ele completa, ele diz: santifica-os na palavra, a tua palavra é a verdade. O processo da santificação não vem por mágica, não vem por experiência mística. O processo da santificação começa com o indivíduo que, ao ler as Escrituras, começa a reconhecer a natureza humana, o estado espiritual em que ele se encontra e aquilo que Deus está realizando em Cristo Jesus para mudar a sua vida, o seu comportamento, o seu temperamento, a sua postura ética, os seus valores e principalmente o reconhecimento de uma vida que deve andar na presença do Senhor, na vida de oração, de meditação na palavra de Deus. Isso é santidade, isso é retidão, é isso que Jesus espera do seu rebanho, da sua igreja. Meus amados irmãos, Pedro está nos chamando a atenção aqui a respeito da palavra. Então, para os que desconfiam da genuinidade do poder da palavra, Pedro está encerrando este assunto dizendo o seguinte: nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus e movidos pelo Espírito Santo. Homens que falam pela palavra de Deus não falam de si próprios e nem por si próprios, falam movidos pelo Espírito Santo. Concluindo, meus irmãos e amigos, o que pregamos aqui é o Evangelho. O Evangelho é pregado para o arrependimento dos pecados. O indivíduo que outrora roubava, não rouba mais. O indivíduo que outrora adulterava, não adultera mais. O indivíduo que vivia manipulando o campo do sobrenatural para poder se dar bem, ele não faz mais isso. O indivíduo que nutria maus pensamentos, ele aprendeu agora que Deus quer que o seu modo de viver e pensar seja transformado. A ele que queria estar se dando bem em todas as questões da vida,
ele aprende que o propósito de Deus é que é o mais importante para a segurança da sua alma, para uma vida de fato verdadeira, realizada e feliz. Então, o Evangelho é a palavra de Deus. A nossa mensagem desafia pessoas a crerem e a receberem a salvação de Deus, e unicamente pela fé. É pela fé. E o que é a fé? A fé é uma declaração solene, mas uma declaração sincera. A fé é produto de uma iniciativa. Pela fé é que os antigos alcançaram maior graça da parte de Deus. Pela fé que hoje alguns são salvos. Pela falta de fé, alguns nunca verão a face de Deus. Então, agora, não estamos lhe oferecendo milagres e sinais. Nós estamos lhe oferecendo o Evangelho, que só pode ser recebido pela fé. A palavra de Deus pregada, que só pode ser recebida pela fé. Que Deus tenha misericórdia de você. Que Deus te abençoe. Que Deus te ajude a receber a palavra como poderosa para mover você do lugar onde você está e alcançar de Deus salvação, perdão dos seus pecados e vida eterna. Amém? Curva a sua cabeça, vamos orar. Pai amado, muito obrigado pelo privilégio e oportunidade que temos de estar neste lugar para cantar, louvar ao Senhor, dizer o teu nome, mas também investir neste tempo que nós temos naquilo que é saudável e adequado para um desenvolvimento de vida espiritual saudável, verdadeira, baseada nas Escrituras Sagradas. Ó Senhor Deus, em nome de Jesus, que o Espírito Santo do Senhor possa completar a mensagem pregada no coração de cada pessoa aqui neste lugar. O Senhor sabe, possivelmente hajam pessoas aqui que vieram com as suas dúvidas e até mesmo com as suas experiências sobrenaturais. Possivelmente agora entenderam que mais importante do que qualquer experiência que tiveram no mundo sobrenatural é se verdadeiramente o seu nome está escrito no livro da vida. Senhor, eu estou intercedendo por pessoas que estão aqui neste lugar que precisam de Jesus Cristo, precisam recebê-lo como seu Senhor e Salvador pessoal, precisam se converter, precisam experimentar uma nova vida em Cristo, precisam recomeçar, retomar a caminhada da fé e viver unicamente pela sua fé em Jesus. Precisam ser justificados pela fé e viver uma nova vida em paz contigo. Completa a tua obra agora, Senhor, em nome de Jesus. Completa, Senhor. Tem misericórdia de algumas pessoas aqui. Eu creio que é da vontade do Senhor salvar pessoas nesta noite. E o Senhor está salvando muitas pessoas em muitos lugares onde a palavra do Senhor está sendo pregada. Mas eu estou intercedendo por aqueles que estão aqui neste lugar. A tua igreja está orando neste momento, pedindo ao Senhor: opera, trata, ó Deus, trabalha, faz a tua obra, Senhor. Os crentes estão intercedendo, meu Pai.
enquanto a igreja está orando, eu tenho um apelo aqui para você que sabe o real motivo pelo qual você está aqui neste lugar. E a minha palavra para você é o seguinte: pela palavra o Senhor Jesus está te chamando para você recomeçar uma nova vida com Ele. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Vinde a mim do Senhor Jesus. A luz da palavra santa é para você que está aqui neste lugar. Você quer hoje entregar a sua vida a Jesus? Você quer recomeçar? Você quer retomar uma caminhada e unicamente movido pela fé? Pastor, eu quero recomeçar. Hoje eu quero me reconciliar com Deus. Quero retomar uma vida em paz com Deus. Eu sei que essa igreja vai me ajudar, vai caminhar comigo, porque vai. E se há gente aqui com essa disposição, então eu quero orar por você agora, neste momento. E você pode erguer a sua mão aí aonde você está. Pastor, hoje eu estou me reconciliando com Deus, eu estou me reconciliando com Cristo. Se é isto que realmente está acontecendo no íntimo do seu ser, se é essa a sua vontade, então agora, em nome de Jesus, levante a sua mão. É um gesto, um sinal que impõe determinação, impõe atitude, impõe coragem, mas também uma convicção que tem que ser inabalável. É para sempre. É para sempre. Quero recomeçar, quero retomar a minha vida na presença de Jesus. Senhor Jesus, eu estou hoje me reconciliando contigo. Senhor, eu estou me convertendo, eu estou colocando a minha vida nas tuas mãos. E eu não vou me estender ao apelo. É a oportunidade que você tem agora, em nome de Jesus. Faça isso. Senhor Deus, que a palavra do Senhor possa produzir o fruto qual terreno ela é lançada. Fruto de salvação, fruto de transformação, aquilo que é glória para o teu nome. Que a mensagem do Senhor possa ir produzindo convicções sólidas a respeito de qual é o teu propósito real para a nossa vida e o que nós devemos estar realmente esperando do Senhor para nós, enquanto estamos vivendo sobre a face desta terra. Guarda o teu povo, a tua igreja, Senhor Deus. Senhor, nos dê uma semana protegida. Que o Senhor também possa estar cuidando de algumas pessoas que estão perdendo seu patrimônio por conta das circunstâncias, dos fenômenos da natureza. Que o Senhor possa estar lhes dando condição de reaverem a sua vida. Que o Senhor possa estar trazendo consolo aos corações que perderam um ente querido. Ó Deus, em nome de Jesus, que as circunstâncias muitas vezes desfavoráveis não possam estar abalando a fé, mas com o coração quebrantado e resignado, possamos confiar de que mesmo no momento de maior sofrimento, o Senhor também sofre conosco, porque aprendemos à luz da tua palavra que são coisas que dizem respeito a esta terra, a este mundo na forma como se for. E
Por isso o Senhor traz uma promessa de novos céus e nova terra, onde não há choro, onde não há dor, onde não há sofrimento, onde não há lágrimas. E é nessa esperança que nós firmamos a nossa fé, o que o Senhor já tem projetado para nós. Senhor Deus, cuida da tua igreja, do teu rebanho. Leva-nos agora para o nosso lugar e continua nos abençoando. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre o povo de Deus, a igreja de Jesus Cristo aqui reunida e a igreja de Jesus Cristo espalhada sobre a face da terra, hoje e eternamente. Amém? Amém. Estamos encerrados neste culto, meus irmãos. Deus te abençoe ricamente.